Bom dia a todos e a todas. A nossa saudação ao presidente da Assembleia Estadual do Maranhão, deputado Humberto Coutinho. A nossa saudação ao excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, nosso companheiro do PCdoB, autor desse requerimento, nosso companheiro estimado, querido, camarada Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor senador Roberto Rocha, excelentíssimo senhor deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor Edivaldo de Holanda Júnior, prefeito de São Luís, excelentíssima senhora deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida camarada, líder do nosso partido na Câmara Federal, Jandira Fegali, nosso companheiro deputado federal do Estado de São Paulo, Orlando Silva, nosso companheiro deputado federal Adson Ribeiro, do Estado de Minas Gerais, nosso companheiro deputado federal Rubens Pereira Júnior, esse estimado companheiro também, como disse a nossa líder, esse companheiro combativo, destemido, que é sempre uma grande revelação para nós também. E a nossa querida camarada, essa jovem combativa, presidenta da União Nacional dos Estudantes, Vicky Barros. Também aqui presente eu queria salientar, entre nós que veio até São Luís, para junto conosco comemorarmos essa data, que para o PCdoB tem um grande significado, o prefeito de Contagem de Minas Gerais, Carlim Moura, a presidenta nacional da UBS, Bárbara Mello, o presidente do Partido Comunista do Brasil aqui no Maranhão, Márcio Gerri, e a presença também entre nós do vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que junto conosco participou dessa grande jornada também, levando a vitória do nosso governador do Maranhão. Companheiros, companheiras, amigos e amigas, esta não é qualquer data para o PCdoB. Comemorar o aniversário do PCdoB é sempre uma data muito simbólica e uma data em que o PCdoB rememora parte da sua história, porque é uma história muito longa. Em janeiro de 1985, chegava ao fim mais de 20 anos do regime militar. Esta foi uma épica vitória da resistência pela democracia do povo brasileiro, para a qual o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, muito contribuiu. Centenas de seus militantes foram presos, torturados e assassinados por terem lutado bravamente pela reconquista das liberdades políticas e dos direitos do povo. Dezenas deles ainda se encontram desaparecidos, sem um túmulo na qual se possa colocar uma flor. No dia 23 de maio de 1985, a Comissão pela Legalidade do PCdoB, tendo à frente o histórico dirigente João Amazonas, encaminhou o pedido de seu registro ao Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, isso significava que o partido passava a ser legal depois de 38 anos de vida clandestina. Comemoramos, portanto, nessa data também, 30 anos de vida legal do Partido Comunista do Brasil, o maior período de vida legal desse partido em toda a sua história de 93 anos.
Depois de uma grande campanha nacional que envolveu toda a militância e amigo, chegamos na legalização à cifra de 60 mil membros, conquistando-se assim o registro definitivo. Sedes partidárias foram abertas por todo o país, etc. O PCdoB estava legal. Este é um sinal eloquente de que a redemocratização se descortinava. O Partido Comunista sempre foi um termômetro na história política do país, por medir o grau de restrição à democracia, e, nesses momentos, o PCdoB era o primeiro a ser proscrito, e, nas aberturas políticas, também o PCdoB, o último a ser legalizado. Daí em diante, o PCdoB vem se dedicando em preservar, após a sua legalidade, ampliar a democracia conquistada com tanto sacrifício. Pagamos com sangue, com heróis e mártires, colocando essa luta pela democracia a serviço efetivo da emancipação do povo brasileiro. O PCdoB logo se envolveu inteiramente na campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, outra candente e nuclear reivindicação dos comunistas. Com isso, é importante salientar, o Partido Comunista se destacou diante de todas as organizações políticas atuais no Brasil como a única que participou de todos os processos constituintes de 34, de 46 e de 88. 3 constituintes, portanto, em que os comunistas participaram e deram a sua contribuição para a lei magna do país. Na Constituinte de 1987, elegeu uma pequena, mas combativa bancada parlamentar. Ao lado de outros deputados progressistas, conseguiu incluir na nossa Carta Magna vários artigos que ampliavam a democracia, a soberania e os direitos populares. Destacam-se conquistas que asseguram e ampliam direitos sociais e trabalhistas, tributos progressivos e a defesa da economia nacional. Pelo seu ineditismo, entre suas conquistas está o voto aos 16 anos, bandeira levantada pela então recém-criada União da Juventude Socialista, o JS. O avanço democrático e maior organização da esquerda e das forças progressistas permitiu ao PCdoB defender e se empenhar por uma alternativa política mais avançada, pois a nova república havia envelhecido prematuramente e se afastando de seus objetivos democráticos iniciais. Já no Congresso do Partido, realizado em 88, defendemos a formação de um amplo movimento democrático popular. Essa nova linha permitiria o estabelecimento de alianças políticas eleitorais com setores de esquerda, um esforço que culminaria na constituição da Frente Brasil Popular, para disputar a primeira eleição direta para presidente após o golpe militar de 1964. Assim, o PCdoB teve um papel decisivo na construção da frente política que levou Lula ao segundo turno da eleição presidencial de 1989. É a partir do final da década de 1980 que começava a se abrir um novo período de ofensiva dos setores conservadores que se alinhavam sob a bandeira do neoliberalismo, tendência que já vinha se impondo em outras partes do mundo. Exemplo do Consenso de Washington, que naquela época tinha uma grande influência aqui nas Américas. Por isso, o PCdoB advogou a constituição de uma ampla frente de caráter antineoliberal, colocou-se na linha de frente contra as privatizações de grandes estatais, a desnacionalização da nossa economia, a retirada de direitos dos trabalhadores e as medidas restritivas à democracia. Movimento que cresceu e galvanizou
amplos setores sociais. Nesse período, a partir do final da década de 80, diante da crise dos reveses do modelo socialista implantado na União Soviética e no leste europeu, ao contrário de outros partidos comunistas, que sucumbiram à pressão do vendaval anticomunista que se irrompia, o PCdoB resistiu, mantendo sua fisionomia, símbolos e convicções revolucionárias socialistas. É nossa convicção, amigos aqui presentes, companheiros, é nossa convicção que a Revolução na Rússia marcou profundamente o século XX, deixou extraordinário legado para os trabalhadores e a humanidade. Os comunistas são herdeiros de toda a história desse magno empreendimento revolucionário do século passado. Mas, diante desses novos desafios históricos, eram exigidas respostas dos comunistas. A realidade demonstrava que o socialismo, como nova formação política, econômica e social, iniciava seus primeiros passos na cena da história. Muito ainda está por vir. O PCdoB se debruçou para estudar os acertos e erros daquelas experiências. O resultado foi o trabalho sucessivo e intenso de elaboração, num grande esforço teórico e programático, moldado na visão de uma nova luta pelo socialismo, condizente com a fase atual do curso geopolítico e de desenvolvimento político, econômico, social e cultural que vive o Brasil e suas melhores tradições. Esses temas candentes culminaram na realização do Congresso do PCdoB em 1992, tornando-se um marco histórico para a orientação contemporânea do Partido Comunista do Brasil. Resultou o novo programa de 2009 do PCdoB, que reafirmou o objetivo socialista e o caminho para alcançá-lo nas condições próprias do Brasil. Na década de 1990, vivemos um período de intensa radicalidade na aplicação do projeto neoliberal em nosso país. Novamente, o PCdoB se colocou à frente, ao lado de outras correntes políticas progressistas, defendendo a formação de uma ampla frente política que tivesse como núcleo a esquerda. Momentos marcantes desse período se sucederam o Fórum Nacional de Lutas, marchas do CEMIL em Brasília, manifesto em defesa do Brasil, da democracia e do trabalho, em que o PCdoB teve um papel importante na sua elaboração em 2000. Esse esforço de unidade e ampla mobilização das forças democráticas e antineoliberais garantiu a memorável vitória de Lula em 2002. Pela primeira vez em nossa história, um presidente vindo do movimento operário e popular, de um partido de esquerda em aliança com as forças democráticas e populares, chegaram ao governo da República. A eleição de Lula representou mais do que uma simples mudança de governo. Ela abriu outro ciclo político no país, criando melhores condições para a aplicação de um projeto nacional mais avançado e dirigido por forças políticas vinculadas aos trabalhadores e às camadas populares. O centro da orientação dos comunistas passou a ser atuar pelo êxito do governo Lula na condução das mudanças que consistem no aprofundamento da democracia e na adoção de um projeto nacional de desenvolvimento voltado para a defesa da soberania do país e do progresso social. Nesse período da sua história, os comunistas passaram a exercer pela primeira vez funções de maior responsabilidade no Executivo Federal, assumindo durante esses anos diversos cargos como ministro do Esporte, ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, recentemente como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação,
Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, Presidência da Agência Nacional de Petróleo, Presidência da Agência Nacional de Cinema, na Embratur, e cargos expressivos em outros ministérios e secretarias nacionais. Quero salientar, companheiros e companheiras, amigos e amigas, desde os governos do presidente Lula e continuado pela presidenta Dilma, grandes e significativas têm sido as mudanças e conquistas sociais, políticas e do desenvolvimento econômico com distribuição de renda, inclusão social e de política externa, soberana e de integração solidária no nosso continente. Nesse novo ciclo político, tem sido extensa e dura a luta entre o neoliberalismo que persiste, centro dominante do capitalismo atual, e o novo desenvolvimento nacional que emerge e tenta se afirmar. Tal situação se reflete no plano político. Os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, se passaram diante de persistente enfrentamento da oposição neoliberal conservadora. Agora, no começo do segundo governo Dilma, o enfrentamento recrudesce, tentando paralisá-lo e desestabilizá-lo a qualquer custo e fora da legalidade institucional. O PCdoB, companheiros e companheiras, amigos e amigas, foi forjado numa longa experiência, na qual pagou custoso tributo à conquista da liberdade, dos direitos do povo e da soberania nacional. Isso é a prática do PCdoB. Tem nítida compreensão que hoje é preciso unir forças e mobilizar o povo em defesa das conquistas alcançadas desde 2002. E, nesta hora, o partido converge sua atenção política no sentido da defesa da democracia, que se concretiza na defesa do legítimo mandato constitucional da presidenta Dilma Rousseff. Assim, o PCdoB propõe, diante da ofensiva golpista liderada pelo consórcio oposicionista, a constituição de uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico, interessadas em assegurar a democracia, a defesa da economia nacional e a retomada do crescimento. Por isso, do nosso ponto de vista, temos asseverado a defesa do mandato legítimo da presidenta Dilma, a defesa da maior empresa do Brasil, a Petrobras, da economia e da engenharia nacional, que isso é um grande patrimônio do nosso povo, do povo brasileiro. Exigimos a lisura na apuração, condenação e punição exemplar dos envolvidos nos ilícitos praticados e a prática de propinas na investigação em curso. O combate à corrupção, o fim do financiamento empresarial das campanhas, parte substancial na luta por uma reforma política democrática. Apoio agora à iniciativa da presidenta da República da Lei Anticorrupção, enviada ao Congresso Nacional, e pela retomada do crescimento econômico do país e a garantia dos direitos sociais e trabalhistas. Igualmente, acentuamos ser necessário, para reverter a situação atual adversa, fortalecer o papel de um bloco político e social de esquerda no âmbito dessa frente ampla. Esse é o passo necessário, assim entendemos, para descortinar o caminho da etapa atual, das exigências do aprofundamento das mudanças, da realização das reformas democráticas estruturais e enfrentar maiores desafios. Companheiros e companheiras, amigos e amigas,
nesta comemoração dos 93 anos do PCdoB, nesta sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com a presença de muitas lideranças nacionais do partido, no Congresso Nacional, no movimento sindical, da juventude e de entidades sociais, essa é a forma merecida e reconhecida de destacar o grande feito inédito em toda a trajetória do PCdoB, da eleição do seu primeiro governador de Estado. Essa expressiva vitória alcançada tendo o camarada Flávio Dino à frente de ampla aliança política, que nós saudamos aqui os aliados presentes e respeitamos, como sempre, todos os nossos aliados políticos, derrotando velha e tradicional oligarquia. Isso teve uma grande repercussão na opinião pública em geral, em especial nas forças progressistas e democráticas do país. Foi além do Maranhão essa vitória histórica. Essa experiência tem decisiva importância para o PCdoB, por sua responsabilidade, por seu compromisso assumido de promover o desenvolvimento do Maranhão com justiça social como parte integrante do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ao saudarmos os 93 anos do aniversário do Partido Comunista do Brasil, seus dirigentes e militantes estão diante de maior e elevada responsabilidade perante o povo e a nação brasileira, assim compreendemos. Nessa longa caminhada, o PCdoB manteve sua coerência e permanência, mantendo e desenvolvendo sua linha revolucionária, consolidando-se como um partido comunista contemporâneo, procurando se empenhar plenamente pela elevação política dos trabalhadores e do povo. Por sua extensa trajetória de mais de 9 décadas do Partido Comunista do Brasil, é uma prova que sua existência é uma exigência histórica. O PCdoB continua sua luta para elevar crescentemente sua capacidade para desempenhar um papel mais relevante no curso político atual e nos grandes embates pela emancipação política e social do povo brasileiro. Viva o PCdoB, partido do presente e voltado para o futuro. Viva os 93 anos do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado.